Bem-vindo a Cuba, um lugar onde o tempo parece ter parado, mas onde a vida pulsa com intensidade, beleza e desafios inimagináveis. Imagine viver em um país onde a carne é um luxo inalcançável, onde itens básicos como sabão ou óleo de cozinha são tratados como preciosidades e onde a resiliência do povo transforma a escassez em criatividade. Hoje nós o convidamos a mergulhar nas ruas de Havana e nos recantos menos explorados da ilha. Prepare-se para descobrir como os carros clássicos que encantam turistas escondem histórias de pura improvisação. Vamos explorar o espírito vibrante do povo cubano, que mantém suas tradições vivas enquanto enfrenta desafios diários que vão muito além do que vemos nos cartões postais. Mas antes, uma pergunta. Você já se imaginou em uma situação em que até a refeição mais simples do dia fosse uma conquista? Onde liberdade é apenas uma palavra cheia de significados e sonhos, mas vazia de realidade. Cuba é um paradoxo fascinante. Ao mesmo tempo que é um ícone de belezas naturais e culturais, também carrega o peso de uma história de desafios. Fique conosco até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a forma como você vê essa ilha caribenha. Cuba é uma ilha de dimensões impressionantes. Com seus 110 mil quilômetros quadrados, ela domina o Caribe não só pelo tamanho, mas pela sua importância histórica e cultural. Suas praias de areia branca e águas cristalinas são de tirar o fôlego, mas, para além dos resorts, existe uma realidade completamente diferente, muitas vezes oculta do olhar dos turistas. Desde que Cristóvão Colombo desembarcou na ilha em 1492, a história de Cuba tem sido marcada por lutas, resistência e transformação. Durante séculos, a ilha foi explorada como colônia espanhola, com sua economia sustentada por plantações de açúcar e tabaco, além do trabalho escravo. Essa exploração deixou marcas profundas na cultura e na estrutura social de Cuba. A independência veio em 1902, mas trouxe consigo um novo período de influência externa, principalmente dos Estados Unidos. Foi a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, em 1959, que marcou um ponto de virada. A promessa de igualdade e justiça social trouxe esperança para muitos, mas também veio acompanhada de um isolamento econômico que redefiniu a vida cotidiana. E é nesse contexto histórico que emerge a cultura cubana, vibrante e resiliente. A música, por exemplo, é a alma do país. Ritmos como salsa, mambo, som cubano e bolero não apenas embalam as festas, mas também contam histórias de resistência e paixão. Em cada esquina, a música ecoa, seja em apresentações improvisadas nas ruas ou em tradicionais casas de música que atraem visitantes de todo o mundo. A culinária também é um reflexo da história de Cuba. Com influências africanas, espanholas e caribenhas, os pratos típicos como arroz, feijão preto e carne de porco são simples, mas repletos de sabor. Porém, a realidade por trás dessas receitas muitas vezes contrasta com a imagem romântica. Para muitos cubanos, preparar esses pratos é um desafio diário, devido à escassez de ingredientes básicos. Cada refeição é uma prova de criatividade e adaptação. A vida em Cuba é marcada por contrastes. Enquanto turistas se encantam com as ruas de Havana e seus carros clássicos, os moradores locais enfrentam dificuldades diárias que exigem resiliência e muita criatividade. Esses carros dos anos 1950, que ainda circulam pela ilha, são mais do que relíquias. São verdadeiros milagres da engenharia improvisada. Sem acesso a peças originais, os cubanos transformam qualquer coisa em solução. Peças de máquinas de lavar, latas de refrigerante e até cabos de bicicleta são adaptados para manter esses veículos funcionando. O que parece um charme para os turistas é, na verdade, um símbolo das dificuldades enfrentadas no dia a dia. E não é só na mecânica que a criatividade cubana se destaca. O sistema de racionamento, conhecido como libreta, distribui itens básicos como arroz, açúcar e óleo, mas em quantidades que mal chegam ao fim do mês.
Para suprir essa lacuna, o mercado negro se torna uma alternativa inevitável. Quem consegue algum dinheiro extra investe em produtos que às vezes só aparecem uma vez por ano nas prateleiras, como frango ou sabão. Nas casas, a improvisação contínua. Imagine precisar costurar sua roupa com pedaços de outros tecidos, porque não há lojas com preços acessíveis. Ou então, reutilizar a mesma barra de sabão para lavar roupas, louças e tomar banho, porque simplesmente não há outra opção. Em meio a tudo isso, o que impressiona é o espírito otimista e a capacidade de adaptação do povo cubano. A vida cotidiana em Cuba é um exercício diário de superação. É enfrentar filas intermináveis para garantir pão, combustível ou até mesmo itens de higiene pessoal. É lidar com apagões frequentes e falta de água potável, ao mesmo tempo em que se mantém a esperança de dias melhores. Havana, a capital vibrante de Cuba, é o coração cultural e econômico do país. Suas ruas são um mosaico de história e decadência. Imagine caminhar por bairros como San Leopoldo, que já foram centros culturais vibrantes, mas que hoje estão repletos de prédios em ruínas e calçadas cobertas de lixo. Apesar disso, Havana mantém seu charme único. A arquitetura colonial, os cafés improvisados e a energia dos moradores tornam a cidade uma experiência inesquecível. Aqui, o passado e o presente coexistem de forma quase surreal. Mas é importante lembrar que a realidade de Havana é apenas uma parte da história. Nas províncias, longe dos olhos dos turistas, a situação é ainda mais desafiadora. Em cidades menores como Santiago de Cuba ou Holguín, a infraestrutura é precária. As estradas estão em péssimo estado, o transporte público é escasso e o acesso a recursos básicos como alimentos e medicamentos é ainda mais limitado. E, como se não bastasse, a pandemia de Covid-19 agravou uma situação já difícil. O turismo, que era uma das principais fontes de renda, entrou em colapso, deixando milhares de pessoas sem emprego. Para muitos, a única fonte de sustento são as remessas enviadas por familiares no exterior. Essa dependência cria um ciclo de incertezas e desafios que parece não ter fim. Cuba é, sem dúvida, um dos destinos turísticos mais desejados do Caribe. Suas praias paradisíacas, como Varadero e Cayo Coco, atraem milhões de visitantes anualmente. O charme de Havana Velha, com suas ruas de paralelepípedos, carros clássicos e edifícios coloniais, faz qualquer turista sentir que viajou no tempo. Além disso, a cultura rica e vibrante cativa os viajantes. Desde os passeios pelas plantações de tabaco em Vinhales até o ritmo contagiante da salsa em Trinidad, cada canto da ilha oferece uma experiência única. No entanto, é importante destacar que, enquanto os turistas desfrutam de hotéis luxuosos e experiências exclusivas, muitos cubanos não têm acesso aos mesmos recursos. As áreas turísticas são bem abastecidas, mas fora dessas zonas, a realidade é muito diferente. Produtos básicos podem ser difíceis de encontrar e os moradores locais muitas vezes se esforçam para atender às demandas do turismo, enquanto lutam para suprir suas próprias necessidades. Essa dualidade no turismo cubano levanta questões importantes sobre desigualdade e sobre o impacto do turismo nas comunidades locais. Ainda assim, visitar Cuba pode ser uma experiência transformadora, desde que você mergulhe na cultura com respeito e consciência. Se há algo que simboliza a alma cubana, é a dança. De uma energia contagiante, os ritmos como salsa, rumba, mambo e cha-cha-cha não são apenas formas de entretenimento. Eles são manifestações culturais profundas, cheias de história e emoção. A salsa, por exemplo, não é apenas uma dança, mas uma forma de vida. Em qualquer esquina de Havana, você pode encontrar pessoas se movimentando ao som de tambores e trompetes, criando uma atmosfera que celebra a vida, mesmo diante das adversidades.
A rumba, com suas raízes africanas, é um exemplo ainda mais íntimo dessa conexão entre cultura e expressão. Ela surgiu entre os escravos e se tornou um símbolo de resistência e identidade cultural. Em Cuba, dançar é uma linguagem universal, uma forma de comunicação que atravessa gerações e barreiras sociais. É comum ver crianças aprendendo os primeiros passos com seus pais ou avós, perpetuando essa herança. Para os cubanos, a dança não é apenas um passatempo, mas uma forma de preservar sua história, celebrar sua identidade e compartilhar sua alegria com o mundo. Embora Cuba seja frequentemente elogiada por sua igualdade social em certos aspectos, a realidade vivida pelo povo revela contrastes marcantes. A dualidade entre as áreas turísticas e as comunidades locais é apenas uma face do problema. Os cubanos vivem sob um sistema de racionamento que distribui alimentos e produtos básicos. Apesar de prometer igualdade, esse modelo não atende plenamente às necessidades da população. Enquanto alguns conseguem complementar suas rendas com remessas enviadas do exterior ou trabalhos ligados ao turismo, outros enfrentam escassez constante. O acesso a bens de consumo básicos é limitado e a disparidade econômica se reflete no mercado negro, que se torna uma alternativa para muitos. Além disso, o turismo cria uma desigualdade visível. Enquanto estrangeiros têm acesso a produtos de alta qualidade e serviços de luxo, muitos cubanos apenas sonham com tais oportunidades. Ainda assim, o povo cubano é incrivelmente resiliente. Eles se adaptam e encontram maneiras criativas de enfrentar as dificuldades, mostrando uma força que inspira e emociona. Cuba é reconhecida mundialmente por seu sistema de saúde, que prioriza a prevenção e oferece atendimento médico gratuito para todos os cidadãos. Os médicos cubanos são altamente capacitados, e a ilha se orgulha de formar profissionais que trabalham em missões humanitárias em diversos países do mundo. Porém, mesmo com esses avanços, o sistema enfrenta desafios significativos. A falta de recursos materiais, como medicamentos e equipamentos modernos, é uma realidade constante. Isso força os profissionais de saúde a improvisar soluções e lidarem com condições precárias. Curiosamente, o turismo médico tem se tornado uma fonte importante de renda para Cuba. Pacientes de outros países buscam tratamentos na ilha, especialmente para doenças como câncer e problemas oftalmológicos. Essa prática ajuda a financiar o sistema, mas também gera uma contradição. Enquanto estrangeiros têm acesso a tratamentos avançados, os cubanos muitas vezes enfrentam longas filas e escassez de medicamentos essenciais. Mesmo diante dessas adversidades, a dedicação dos médicos cubanos é notável. Eles são um símbolo da resiliência e do compromisso do país com a saúde de sua população. A educação é um dos maiores orgulhos de Cuba. Desde a Revolução, o país investiu fortemente na alfabetização e no acesso universal à educação. Hoje, Cuba exibe uma taxa de alfabetização de quase 100%, um feito impressionante para um país em desenvolvimento. As escolas são gratuitas e abertas a todos, e o currículo enfatiza tanto as ciências quanto as artes, garantindo uma formação abrangente. O governo também valoriza o ensino superior, e a Universidade de Havana é considerada uma das melhores da América Latina. No entanto, o setor educacional enfrenta desafios semelhantes aos do sistema de saúde. A falta de recursos materiais, como livros, computadores e equipamentos, limita as possibilidades de aprendizado. Além disso, os professores recebem salários muito baixos, o que afeta a motivação e, em alguns casos, a qualidade do ensino. Mesmo assim, a educação em Cuba permanece um exemplo de como a determinação de um país pode superar obstáculos. Os estudantes cubanos crescem com uma forte consciência social e uma paixão pelo aprendizado que os prepara para contribuir com suas comunidades e com o mundo.
Para muitos cubanos, a busca por uma vida melhor é uma jornada carregada de sacrifícios e incertezas. Quando a esperança parece se perder entre as dificuldades do dia a dia, muitos olham para além do horizonte, sonhando com uma vida diferente em outro país. Deixar Cuba não é apenas uma decisão, é um ato de coragem e, muitas vezes, desespero. As histórias daqueles que se arriscam ao mar em balsas improvisadas são de partir o coração. Fugir das águas cristalinas que cercam a ilha, que para muitos são símbolo de beleza, se torna uma questão de sobrevivência. Mesmo para aqueles que conseguem partir, a realidade fora de Cuba está longe de ser fácil. Adaptação, barreiras linguísticas, empregos subvalorizados e a saudade da família que ficou para trás são apenas alguns dos desafios enfrentados. Para alguns, o custo emocional de deixar sua terra natal é quase tão grande quanto os riscos da jornada. Ainda assim, o desejo de liberdade e a busca por melhores condições de vida são forças poderosas que movem essas pessoas. Elas carregam consigo a resiliência e a esperança que definem o povo cubano, enfrentando novos desafios, enquanto nunca deixam de sonhar com um futuro mais promissor. E você? Arriscaria tudo o que tem para recomeçar do zero em busca de liberdade? Essa é uma questão que poucos podem responder com certeza até estarem frente a frente com essa escolha. O que torna o povo cubano tão extraordinário é sua capacidade de resistir. Mesmo diante das adversidades mais difíceis, eles encontraram na música, na dança e na cultura formas de expressar sua força e esperança. Cuba é uma ilha de contrastes, cheia de desafios e de uma beleza única. Mas, acima de tudo, é um lugar onde a humanidade brilha nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança brincando na rua, na música que ecoa pelas esquinas e na resiliência de um povo que nunca desiste. Se você ficou tocado por essa história e quer conhecer mais realidades como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos vídeos. E agora, conte para a gente, o que mais te surpreendeu sobre Cuba? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.